Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís Dias. Eu vou apresentar esse vídeo da prática de modelagem comparativa para a disciplina de modelagem 3D. Primeiro eu trouxe esse slide para poder resumir um pouco sobre a modelagem comparativa. Então, a partir da base estrutural do molde, que a gente consegue propor um modelo tridimensional para a sequência da proteína-alvo, né? Então, a modelagem comparativa ela vai trabalhar assim. E é dividida entre esses 4 passos, que é a identificação da estrutura molde, o alinhamento entre sequências, né? E a construção de modelo e a validação desses modelos. Aqui eu trouxe um pouco sobre o meu alvo molecular, que é a proteína LipLNT2, né? Uma lipoproteína da superfície da membrana externa da bactéria Leptospira interrogans, que é a causadora da leptospirose, e aqui tem o FASTA dela. Então, a gente começou com a identificação da estrutura molde, a gente utilizou o BLAST e o PDB. A gente criou essa tabela com os dados que o BLAST e o PDB nos forneceram para a gente escolher o molde. Então, a gente pegou dados como cobertura, evalue, identidade, e no PDB a gente pegou o método de aquisição sobre a função para a gente escolher. O molde escolhido por mim foi o primeiro, o que tá clarinho aqui. Foi com o código do PDB o 3FRL, que vai do aminoácido 21 ao aminoácido 252. Os meus critérios de escolha foram a identidade alta, na verdade a identidade tinha que ser maior, né, entre 25 e 30, maior do que isso. Uma cobertura alta que cobrisse regiões importantes e principalmente que tivesse uma função parecida ou igual com o meu alvo. E esse molde tinha. É importante também frisar que esse molde que eu escolhi, na verdade, na minha proteína-alvo, a partir do aminoácido 20 aqui, que eu justamente trouxe esse gráfico do Signal IP, que mostra que a partir do aminoácido 20, o peptídeo sinal do meu alvo é clivado. Então, o molde escolhido, ele contém a sequência sem o peptídeo sinal. Não foi um problema, porque eu depois consegui construir os modelos, tudo direitinho, e é só para mostrar mesmo para vocês, a nível de curiosidade, que teve, que eu escolhi mesmo sabendo que não pegava o peptídeo sinal, porque eu sabia que ele ia ser clivado, né, no caso. Depois a gente foi para alinhamento entre sequências, né? A gente utilizou o Promos, o Clustal e o BLAST. De novo, os meus critérios de escolha foram a identidade alta e cobertura alta. Então, entre o Clustal e o Promos não teve muita diferença, mas eu acabei optando pelo Clustal mesmo, porque eu já conhecia e tinha uma proximidade maior com o site. Depois disso, a gente foi para a construção dos modelos. Ao todo, a gente construiu 5 modelos. 2 deles foram com o Swiss Model, né, o manual e o automático. O automático a gente colocou lá e o Swiss Model gerou templates pra gente, a gente escolheu, pegou o que ele deu. E o manual a gente mesmo foi lá e escolheu e colocou pra gerar. E a gente também gerou 3 com Modeler, que foi através dos scripts, né, que a gente utilizou na aula, né? E essa tabela aqui eu trouxe mais porque no mesmo momento da prática a gente também fez essas tabelas com esses dados, que vai servir lá para validação. Então esses dados também vão estar lá na validação, mas esses dados só tem dos modelos do Swiss Model mesmo. Então, na parte da validação, eu fiz esse esqueminha mais para mostrar como é que foi. A gente pegou os 5 e passou por esses programas, né? Todos os 5 a gente passou cada um por cada programa. A validação ela é dividida nesses cinco passos aí. A gente verifica a estrutura secundária através do PsyPred, TM, HM, M. A gente analisa a estrutura secundária, região transmembranar e verifica estruturas importantes. Na parte da estereoquímica, a gente utilizou o MolProbit e o ProCheck. A gente viu o gráfico de Ramachandran, ilustração dos ângulos e classificação em áreas. Na parte da energia, a gente utilizou o Verify 3D e o PROSA. A gente viu a energia interna do sistema, a soma de todas as forças, como as ligações, por exemplo. Na parte dos scores, a gente viu o Dope Score, GMQE e o QMendisco. O Dope Score ele serviu para uma comparação com as estruturas nativas, né? E o melhor modelo gerado.
E o GMQ a gente viu a qualidade do molde do modelo e da estrutura do molde, e o QMendisco a gente viu a qualidade global do modelo. Na parte final a gente vê a parte funcional, que é com o RMSD e o CDD. Então a gente vê a distância entre os átomos dos seus modelos e a gente avalia os domínios funcionais também. Agora eu fiz um slide para cada modelo, né, para poder mostrar essas imagens que a gente coletou. Então, essa imagem daqui, eu utilizei o PyMol para poder alinhar, né, o molde e o modelo. Então, sempre em rosa vai estar o molde e com as outras cores vai estar o modelo. Nesse caso aqui é o modelo do Swiss Manual. Aqui essa imagem do PsyPred, a gente utilizou o PsyPred, né, como eu falei, para a gente ver essas regiões transmembranares. Então, foi um parâmetro muito importante para mim, porque, como eu disse, o meu alvo, ele tá, né, entre as membranas e uma parte muito maior na membrana externa. E esse gráfico aqui é um gráfico que o Prozis gerou também, que a gente colocou nos slides, decidiu colocar nos slides, que é um gráfico que ele mostra os scores dos modelos já feitos, né, tanto através de raio-x, que é aqui em azul claro, quanto através de ressonância magnética nuclear. E esse pontinho preto aqui é onde esse modelo está nesse gráfico, né. Esse aqui é o Swiss Alto, da mesma forma, as mesmas imagens também eu coloquei para esse. Como eu disse, o PsyPred foi muito importante para excluir modelos e para decidir qual modelo eu queria. O Swiss Alto e o Swiss Manual, o modelo ele tá completamente assim, mais pro lado de fora da membrana externa. Isso para mim foi um motivo para poder excluir esses dois, porque o meu alvo, ele possui regiões na sequência, que são as regiões de desordem, que elas conferem flexibilidade e adaptabilidade para a interação entre proteínas. Isso pode conferir muito provavelmente uma adesão celular. Então, por isso, o meu alvo está entre as membranas, com a maior parte do lado de fora, sim, mas ainda assim está entre membranas. E como esses dois não estão, foi o motivo para eu excluir. Ai, meu Deus. Agora, o Modeler 1, ele está mais condizente com o que eu procurava, né, em relação às estruturas transmembranares, né, a região transmembranar. E foi, eu já falo, né, mais pra frente, eu fiquei em dúvida entre dois modelos e o Modeler 1 foi um deles. O Modeler 2 eu também excluí, muito porque, como eu disse, é uma lipoproteína da membrana externa da bactéria, né? Então, essa proteína, ela tá mais para a membrana interna e para dentro da célula, o que fez eu excluir esse modelo. E por fim, o Modeler 3 foi o outro que eu fiquei em dúvida também por conta dessa imagem do PsyPred. E eu utilizei os dois, né, para comparar na tabela de dados mais pra frente. Além disso, como eu falei, a gente viu o domínio funcional. Quando a gente colocou no CDD, apareceu um domínio funcional para essa proteína, que ela vai do intervalo 4 ao 253, ou seja, ela cobre uma região bem grande da minha proteína, o que cobre região de domínio transmembranar e essas regiões de desordem que tem no meu alvo. Então, foi essa superfamília, né, da LPL32 foi um domínio condizente. Agora sim. Ai, meu Deus. Agora sim, a tabela de dados. Como eu falei, na tabela eu fui direto já comparar esses dois que eu já estava em dúvida. Só que os valores entre o Modeler 1 e o Modeler 3 não eram tão diferentes um do outro. O que dificultou mais ainda para eu escolher, por fim, um molde. E eu tive que utilizar outras coisas como um critério para poder escolher entre os dois. Porque esses valores não estão tão diferentes um do outro. Então, o que permite acreditar que os dois estão igualmente bons, né? A qualidade dos dois, né? A validação dos dois foi bom, porque tá próximo os valores, né? Então, com isso, eu voltei para a parte da região transmembranar para poder decidir mesmo qual modelo eu escolheria. Eu optei por escolher o Modeler 1, porque eu achei que a imagem gerada pelo PsyPred
condiz muito do que do que é o alvo. Então, foi o meu maior motivo de critério para escolha, né? Porque é muito condizente com o meu alvo. E como eu falei, a tabela dos dados tinham dados muito parecidos, não tão diferentes com o que eu comparei com o Modeler 3, que eu estava em dúvida. Então, por isso, eu acabei optando mesmo pelo Modeler 1. É isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.